Olá a todos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Laboratório em Nefrologia. Eu sou a professora Ediene Lobato e vou iniciar essa aula aqui com vocês hoje. E eu sempre gosto de começar essa aula perguntando, se você pudesse pedir só 2 exames para avaliar a função renal do seu paciente, quais exames você solicitaria? Pensa aí que é justamente sobre esses exames que hoje nós vamos conversar. Sempre começando então com um caso clínico. E hoje o nosso caso clínico número 1 é a Amélia, é uma paciente de 28 anos que trabalha como auxiliar de escritório e a queixa principal dela foi a alteração de exame laboratorial. Então a Amélia chegou hoje na sua consulta informando que fez exames de rotina admissional e apresentou um exame alterado. Diante desse exame, o médico do trabalho então encaminhou a Amélia para o nefrologista para fazer uma avaliação. Ela queixou apenas de que a urina está um pouco mais espumosa e com odor com a cor amarelo forte. E aí já dá para a gente saber, então, que provavelmente o exame alterado da Amélia é justamente o quê? Um exame de urina. E esse aqui é o resultado do exame da Amélia. Olha só quantas informações a gente consegue coletar. Então, vamos começar aqui, de cima para baixo, quais as alterações que nós conseguimos enxergar aqui nesse exame de urina. Começando pela nossa densidade, que está abaixo do valor de referência, deu 1005. pH está normal, esterase leucocitária negativa, não há nitrito, nem glicose, nem corpos cetônicos, urobilinogênio, bilirrubinas estão normais. Quando chega aqui na hemoglobina, nós conseguimos ver que tem uma cruz de hemoglobina, 2 cruzes de proteína e na análise de sedimento temos células raras, hemácias 10 por campo, leucócitos 15 por campo, cilindros ausentes e cristais ausentes. E aí, como interpretar cada um desses achados da Amélia? Vamos começar então para falar da nossa exame de urina, conhecido como urina rotina, urina EAS ou simplesmente urinálise. Primeira coisa que a gente precisa entender quando nós solicitamos o exame de urina para um paciente é que não basta entregar o pedido de exame, é preciso orientar como é feita essa coleta. Nós precisamos orientar para o paciente que preferencialmente ele colha a primeira urina da manhã, né, aquela urina que ficou a noite inteira ali na bexiga se acumulando, e preferencialmente ele inicie a coleta pelo jato médio, ou seja, não é para coletar aquela urina que ficou ali durante a noite, início da manhã, ali na uretra. O que a gente quer é justamente a urina que estava na bexiga. Por isso a gente pede para ele desprezar o início da urina e coletar o jato médio. Nós precisamos orientar também que a avaliação da urina precisa ser feita até 60 a 120 minutos após a coleta. Então ele precisa levar esse exame imediatamente para o laboratório e, de preferência, manter em um ambiente refrigerado. O exame de urina é avaliado de 2 formas. A primeira através de fitas reagentes, que avalia a primeira parte toda do exame de urina, que inicia no pH até a proteinúria. E a segunda parte do exame de urina é o de sedimento urinário, que é a análise microscópica, que é onde nós vamos avaliar se há células, cilindros e se há também cristais. Então vamos lá. Esse aqui são todas as informações que a gente consegue em um simples exame de urina. Veja só o quanto é importante a gente entender o que significa cada uma dessas alterações para poder fechar hipóteses diagnósticas para cada um dos nossos pacientes que nós vamos atender. Então vamos começar pela densidade. Densidade da urina, ela determina o quanto a urina está concentrada ou diluída. No caso da Amélia, por exemplo, a densidade veio 1005, ou seja, está com uma densidade baixa. Geralmente, quando a densidade está menor que 1010, nós chamamos isso de isostenúria, ou seja, a perda da capacidade de concentração urinária. E o que causa isso? Existem 2 principais causas. A primeira é uma necrose tubular aguda, ou seja, uma lesão renal que acometeu túbulos renais e por isso houve perda da capacidade de concentração urinária. E a segunda é o uso de diuréticos, principalmente aí os diuréticos de alça. Agora, quando a urina está com uma concentração maior que o valor superior de normalidade, 1030, isso aí já significa que a urina está extremamente concentrada. E nos leva a pensar principalmente em estados de desidratação. Então, você viu um paciente idoso chegando no seu consultório
Com o exame de urina mostrando uma densidade maior que 1030, a primeira coisa que você vai pensar é que esse idoso não está bebendo água de forma adequada. Isso é extremamente comum na prática, viu? Vocês vão ver bastante. Segunda informação que nós temos no exame de urina é o pH urinário. E o pH urinário da Amélia está em 6. E o valor de referência pode variar de 5 a 8,5, mas é esperado que o pH da urina normal, o ideal, seja ácido. Tá? Então, o pH que fica em torno aí de 5 e 6. De modo que quando nós observarmos um pH mais alcalino, mais neutro para alcalino, ou seja, maior que 7, a primeira hipótese que nos leva a pensar nessa alteração é uma infecção urinária ou uma proliferação de bactérias na região da urina, não necessariamente causando aí uma infecção. Tá? Essa seria a primeira hipótese. E a segunda hipótese, um pouco mais rara, são as próprias acidoses metabólicas, levando às acidoses tubulares renais com perda de bicarbonato na urina. Por outro lado, o pH muito mais ácido, menor que 5, não chega a ser um problema patológico, mas favorece muito litíase renal, principalmente por ácido úrico. Então, se o paciente formador de litíase por ácido úrico, a tendência é que a gente não deixe ele manter um pH tão ácido assim. Terceira informação que nós temos aqui, a terceira e quarta, no caso a esterase leucocitária e o nitrito. Os dois, quando positivos, são extremamente sugestivos de infecção do trato urinário, principalmente o nitrito, né? O nitrito tem um valor preditivo positivo para cistite muito elevado. Então, a presença de nitrito nos faz pensar em infecção urinária, principalmente porque eles são liberados pela esterase, a liberação de esterase pelos granulócitos quando eles estão em lise, e as principais enterobactérias que convertem nitrato em nitrito são justamente as principais bactérias que causam infecção urinária, que são a E. coli, o Proteus, a Klebsiella e mais raramente o Citrobacter. Glicose 2 cruzes na urina. O que nós vamos pensar quando houver presença de glicosúria urinária? Né? Geralmente eu costumo dizer que a gente pensa duas coisas imediatamente. A primeira é que possivelmente o paciente é diabético, e a segunda é que ele está provavelmente descompensado do diabetes. Isso porque uma glicose positiva na urina indica que a glicemia está aí maior que 210, de acordo com a referência maior que 180 mg por decilitro, ou seja, ele está descompensado. A gente lembra que a glicose costuma ser reabsorvida na região do túbulo proximal. Só que ele tem o SGLT1, que é quem faz essa reabsorção, ele tem uma característica importante, que ele é saturável, ou seja, ele consegue reabsorver toda a glicose possível, até que chega um ponto que ele não consegue reabsorver mais. É por isso que quando os níveis estão muito elevados, dificilmente o paciente não vai ter glicosúria, tá? Então é um grande indício de que esse paciente esteja descompensado do ponto de vista do diabetes. De modo que a presença de glicosúria pode ser usada como um screening para diabetes, porque é extremamente específico, porém pouco sensível, né? Já que nem todo paciente com diabetes vai apresentar glicosúria. Mas se você me disser assim, mas o paciente está com glicose na urina, porém ele não é diabético, eu já fiz exame de glicemia, eu já fiz hemoglobina glicada, eu já fiz sobrecarga de glicose e o paciente realmente não fecha critério para diabetes. O que eu vou pensar? Nesse caso, eu vou pensar em causas mais raras de glicosúria, principalmente causas que levam à lesão do túbulo proximal, que são as tubulopatias. Um exemplo disso, por exemplo, é a síndrome de Fanconi, que causa uma lesão no túbulo proximal, mas também temos outros casos de glicosúria renal primária. Não podemos esquecer que hoje nós temos medicamentos promissores para controle de diabetes que agem justamente no SGLT. Então, no momento em que eles bloqueiam a recaptação de glicose, a reabsorção de glicose, o paciente vai ter como desfecho a presença de glicosúria. Isso significa apenas que o medicamento está fazendo o seu efeito proposto. Tá? Então, se o paciente tem glicosúria, pergunte primeiro se ele não está usando algum medicamento que seja desta classe.
Corpos cetônicos agora, duas cruzes. O que indica corpos cetônicos urinários? É muito frequente a gente ver, principalmente em pacientes que estão em jejum prolongado, ou seja, no momento em que ele começa a quebrar gordura e está em estado de cetose. Então, o paciente passou um jejum prolongado porque ia fazer exames laboratoriais, e não apenas de urina, mas também exames de sangue, e aí, por conta disso, ele apresentou aí uma cruz de corpos cetônicos. Mas, caso o seu paciente, por exemplo, não seja um paciente ali ambulatorial, seja um paciente que está internado com corpos cetônicos positivos na urina, desidratação importante, emagrecimento, lembrar aí das cetoacidoses, principalmente a cetoacidose diabética, se o paciente for um paciente jovem, tá? Ou cetoacidose alcoólica, se houver história de alcoolismo crônico. Urobilinogênio e bilirrubina é então o nosso próximo. Nós vamos diferenciar então o que seria a presença de urobilinogênio e a presença de bilirrubina. E eu digo para vocês que o segredo está no tipo de bilirrubina. Nós temos dois tipos de bilirrubina, a direta e a indireta, e cada um representa uma dessas bilirrubinas. Então, a bilirrubina, propriamente dita na urina, indica então a bilirrubina conjugada, ou seja, a direta. Em que momento nós vamos ter aumento de bilirrubina direta? Pensa aí. Principalmente lesões relacionadas ao fígado, né? Então, uma obstrução hepática, uma coledocolitíase, por exemplo, uma hepatite, isso vai causar aumento de bilirrubina direta. Mas a presença de urobilinogênio está mais relacionada, então, à presença de bilirrubina indireta. E aí, bilirrubina indireta vai fazer a gente pensar, por exemplo, em estados hemolíticos, em hemólise, tá? Então, já vai ser um problema não relacionado ao fígado, mas principalmente aí relacionado ao quadro inflamatório. E lembrar também que vai ocorrer urobilinogênio se houver absorção de sangue no trato gastrointestinal. Então, o paciente está com hemorragia digestiva, ele sangrou por uma úlcera péptica, por exemplo, ele pode apresentar urobilinogênio na urina e isso significa, então, que houve um sangramento que foi reabsorvido. Hemoglobina na urina, geralmente a gente avalia junto com a presença de hemácias na microscopia do sedimento, tá? Então, olha só, nosso paciente tem 3 cruzes de hemoglobina e 20 a 30 hemácias por campo, então isso leva a gente a pensar que ele está com uma hematúria, ou seja, ele está perdendo sangue pela urina. Isso é o mais comum de acontecer. Mas pensa o seguinte, pode ocorrer casos em que o paciente tem hemoglobina na urina, mas não tem hemácias. Ou seja, ele está perdendo hemoglobina, mas não tem hematúria. E aí, nesse caso, você vai pensar em duas principais hipóteses. A primeira é rabdomiólise, porque a hemoglobina no exame de fita reagente na urina rotina é confundida com mioglobina. Então, pode ser que, na verdade, essa hemoglobina não seja do sangue, mas sim seja a mioglobina, tá? Então, teve hemoglobina, mas não teve hemácias, pensa que pode ser que esse paciente esteja perdendo mioglobina na urina. E a mioglobina, quando ocorre, né, essa liberação de mioglobina em grande quantidade, pode fazer a gente pensar em rabdomiólise. Então, são os pacientes principalmente politraumatizados, aí que você vai encontrar aí no plantão da urgência, por exemplo. Outra possibilidade de não haver hemácias na urina, mas hemoglobina positiva, também são quadros de hemólise intravascular, tá? Então, leva você a pensar num diagnóstico diferente quando tem hemoglobina, mas não tem hemácias. Proteína na urina. Proteína é algo que sempre assusta, né? Apresentou proteinúria, né? A gente já fica um pouco mais atento do que pode ser. E aí vale a gente lembrar que não é para apresentar proteína na urina. Por quê? Porque não é para as proteínas conseguirem passar pela região do glomérulo.
Então, se houver presença de proteína na urina, a primeira hipótese que nós vamos pensar é que há uma lesão glomerular, ou seja, uma glomerulopatia. É válido lembrar que o exame de urina rotina detecta principalmente as proteínas de baixo peso molecular. Então, nós estamos falando principalmente da albumina e da proteína de Bence-Jones. Então, geralmente, os pacientes que estão perdendo grandes quantidades de albumina, eles vão apresentar cruzes de proteína na urina AS. Mas isso não tem uma boa correlação com o exame de proteinúria de 24 horas, que avalia outros tipos de proteína também. Tá? Então, por exemplo, se um paciente tem 2 cruzes de proteína na urina AS, isso não quer dizer que ele tem uma proteinúria nefrótica, digamos assim. Tá? Pode haver uma correlação, mas não é tão simples quanto parece. Então, diante de um paciente com proteína na urina AS, o ideal é quantificar, tá? Ou quantifica a relação da proteinúria com creatinina urinária, ou então faz a proteinúria de 24 horas para a gente saber se ele está ou não com uma proteinúria nefrótica. Células e leucócitos agora. Bom, gente, células epiteliais, presença de células epiteliais no exame de urina AS apenas indica que está havendo descamação do epitélio do trato urinário. Isso não costuma ser patológico, certo? Então, o paciente pode ser que ele esteja aí com uma cistite, mas pode ser que ele não esteja com absolutamente nenhum problema de saúde. Então, não dá para inferir nada com a presença de células epiteliais no exame. Mas a presença de leucócitos nos faz pensar aí na leucocitúria, que pode nos fazer pensar não só em cistite, a gente está muito acostumado a achar que leucocitúria indica cistite, mas não necessariamente. Por exemplo, quadros de glomerulonefrite podem causar leucocitúria também. Tá? Então, fiquem atentos que leucocitúria pode ser uma variedade de possibilidades, não necessariamente infecção urinária, mas se o paciente tiver leucocitúria junto com nitrito e mais as queixas, nos fala muito a favor aí de uma cistite. A gente só vai considerar que os leucócitos são realmente de origem renal quando eles apresentarem-se como cilindros leucocitários. Tá? Então, nós vamos ver mais para frente aí o que seriam esses cilindros leucocitários. Aqui nós podemos ver. Então, a gente lembra que o túbulo renal elimina uma proteína chamada proteína de Tan-Horsfall. E o que é o cilindro? O cilindro nada mais é do que as células, alguma célula X, que esteja sendo eliminada juntamente com a proteína de Tan-Horsfall. Então, por exemplo, os cilindros hialinos. Cilindros hialinos nada mais são do que células epiteliais que estão sendo eliminadas na descamação do epitélio, juntamente com a proteína de Tan-Horsfall. Então, são bem frequentes e, por N motivos, também não indicam nenhuma patologia. Já os cilindros hemáticos são justamente a eliminação de hemácias juntamente com a proteína de Tan-Horsfall. Então, toda vez que nós estivermos diante de cilindros hemáticos, a gente já sabe que esse cilindro está vindo lá de cima, lá do glomérulo. Então, muito provavelmente esse paciente tem uma glomerulopatia, por exemplo. Os cilindros leucocitários, então, seguindo o mesmo raciocínio, é a eliminação de leucócitos na urina juntamente com a proteína de Tan-Horsfall. Então, a gente vai ver que esses leucócitos vão vir agrupados, olha, completamente agrupados na conformidade, então, do nosso túbulo, tá? Então, lembrar cilindros leucocitários nos fazem lembrar muito aí de glomerulopatias também. Aqui os cilindros sérios nada mais são do que o mesmo que o cilindro hialino, ou seja, são células epiteliais de descamação, mas aqui a gente consegue perceber que eles são cilindros mais grosseiros, tá? Então, esses cilindros sérios estão mais presentes em pacientes com doença renal crônica mais avançada, tá? Justamente porque o paciente já tem os túbulos bastante dilatados, então eles tendem a apresentar esses cilindros aqui mais grosseiros. São os cilindros sérios.
Agora vamos falar sobre os cristais, que também são vistos na análise microscópica da nossa urina. E aí, quando a gente visualiza cristais de ácido úrico, de fosfato ou de oxalato de cálcio no nosso exame de urina, a gente precisa lembrar que eles não têm nenhum significado diagnóstico. Por quê? Porque nós eliminamos normalmente ácido úrico, fosfato, oxalato diariamente na nossa urina. E de repente a amostra não foi analisada imediatamente, não ficou na geladeira, cristalizou fora ali no exame de urina, e aí formou esses cristais de ácido úrico. Então não quer dizer nunca que o paciente que tem cristal, ele tem litíase renal. É claro que se você estiver investigando um paciente com litíase renal, que você sabe realmente que ele tem litíase renal, no momento que você visualiza o exame de urina, ele tem cristal de ácido úrico, faz você pensar, claro, que ele está eliminando grandes quantidades de ácido úrico e por isso ele pode ser um paciente com litíase por ácido úrico, tá? Mas a presença isolada de cristal de ácido úrico na urina não indica que o paciente tem litíase, certo? Existem apenas dois tipos de cristais que são patognomônicos de quadros que não são considerados normais, ou seja, tem um diagnóstico. Um deles é o cristal de estruvita, que é o fosfato amoníaco magnesiano. Então, toda vez que vocês visualizarem cristais de estruvita no exame de urina do paciente, lembrar que provavelmente esse paciente tem litíase renal associada à infecção urinária, que são as infecções urinárias causadas por aquelas bactérias produtoras de urease, principalmente aí Proteus e Klebsiella. Esse tipo de cristal de estruvita ele tem uma característica muito interessante e importante de lembrar, que são, que são litíases que crescem muito rapidamente. Então, elas dobram de tamanho de forma rápida, de modo que elas causam obstrução do trato urinário, geralmente na região ali da pelve renal, que é o que nós chamamos de cálculos coraliformes, ou seja, que pegam toda a conformação da pelve renal. Tá? Então, toda vez que vocês visualizarem no exame de urina cristais de estruvita, lembrem de investigar a litíase renal e infecção urinária. O segundo cristal que também precisa ser investigado é o cristal de cistina. Ele sempre vai ser considerado anormal, tá? Então, ele geralmente causado por cistinúria, que é um erro inato do metabolismo. Então, costuma se apresentar em crianças. Então, crianças com litíase renal sempre devem ser investigadas, principalmente investigadas para a possibilidade de terem cistinúria. Então, aqui estão os nossos cristais para a gente conhecer. Então, nós estamos vendo aqui o nosso cristal de ácido úrico, que parece aqui uma estrelinha. O segundo é o cristal de oxalato de cálcio, é bem frequente da gente visualizar. Eles são muito pequenos e discretos. Os de carbonato de cálcio, que parecem dois ossinhos aqui. E os dois que eu falei que são sempre patológicos, vejam só que não é difícil de visualizar no microscópio, porque eles são grandes demais. O cristal de estruvita, então, aqui, olha, parece um cubo de gelo, e o cristal de cistina, tá? Então, os dois são bem fáceis de serem visualizados. Dificilmente alguém olhando no microscópio não conseguiria enxergá-los. Falando então agora das hematúrias, lembrar, né, se o paciente tem hematúria, se ele tem hemácias na urina, a gente precisa pensar em duas grandes possibilidades, tá? Então, será que essa hematúria é de origem glomerular ou será que ela é de origem não glomerular? Então, quando nós falamos de origem não glomerular, estamos falando de trato urinário baixo, então pacientes com litíase renal, principal causa de hematúria, neoplasia, infecção urinária, traumatismo, são bastante frequentes também. Mas, quando elas são de origem glomerular, aí nós estamos falando de glomerulonefrites. Para a gente diferenciar se a hematúria é de origem glomerular ou não, nós fazemos a avaliação do que nós chamamos de dismorfismo eritrocitário. Tá? Você geralmente pode vir no exame de urina, ou então você precisa solicitar para o laboratório para que ele seja feito.
tá? Então, o exame chama de dismorfismo eritrocitário, pesquisa de dismorfismo eritrocitário. E aí, no momento que ele for avaliar, se houver hemácias dismórficas na amostra, principalmente representadas aqui pelos acantócitos, codócitos e pelas células Gaucher, isso significa que a hematura é de origem glomerular, ou seja, o seu paciente tem uma glomerulopatia. Aqui, então, a gente pode visualizar o que seriam essas células, essas hemácias dismórficas. Aqui nós temos os acantócitos, que seria uma hemácia em forma de estrela, e os codócitos, que seriam as hemácias em forma de alvo. Só para efeito de comparação, isso aqui seria uma hemácia isomórfica na urina, uma hemácia normal, tá? Então, visualizou hemácias dismórficas na urina, essa hematuria é de origem glomerular, o seu paciente tem então uma glomerulopatia. E aí voltamos para a nossa paciente do caso inicial, a Amélia. Olha aqui o exame de urina dela. Então, repetindo, né, o que ela tem de alterado? Ela tem uma densidade baixa, hemoglobina positiva 1 cruz, proteínas 2 cruzes, hemácias 10 por campo e leucócitos 15 por campo. E a pergunta seguinte é: como nós podemos complementar o exame de urina da Amélia? Então, nós já temos as nossas hipóteses, mas a gente precisa chegar a uma confirmação. Então, como nós vamos fazer isso? Primeiro, quantificar essa proteinúria, né, em 24 horas. Então, nós podemos pedir uma proteinúria de 24 horas, ou então nós podemos pedir uma relação proteína-creatinina urinária. Tá? Os dois são equivalentes e assim a gente vai conseguir saber se ela tem uma proteinúria nefrótica ou subnefrótica. Segundo, pesquisa de dismorfismo eritrocitário. Então, ela tem uma hematúria. Eu preciso saber se essa hematúria é de origem glomerular ou não. E para saber, eu preciso pedir a pesquisa de dismorfismo eritrocitário. Então, vamos checar os resultados. Olha só. A Amélia está com uma proteinúria de 1.500 miligramas em 24 horas, então uma proteinúria subnefrótica. E a pesquisa de dismorfismo eritrocitário veio positivo, ou seja, a principal hipótese para a Amélia é que ela tenha uma glomerulopatia. É importante para a gente fechar critério, avaliar o exame da pressão arterial, que deu elevado, deu 160 por 100, que fala mais a favor, então, de uma síndrome nefrítica. Certo? Então, vamos agora praticar o nosso conhecimento sobre o exame de urina rotina em outros casos simulados. Vamos lá. Rosana, 22 anos, estudante, queixa de dor em região suprapúbica há um dia e hipolaciúria. Nega febre ou outros sintomas associados. Olha só o exame de urina dela. Então, temos aqui, ó, pH urinário de 8, esterase leucocitária positiva, nitrito positivo, hemácias 3 a 5 por campo e leucócitos 50 por campo. Então, paciente com dor suprapúbica, leucocitúria, nitrito positivo, pH elevado, o que ela tem? Possivelmente a Rosana tem, então, hipótese diagnóstica, uma cistite. Vamos ao Jonas, 13 anos, estudante, novo. Comparece ao pronto-socorro acompanhado da sua mãe devido à intensa dor abdominal, náuseas e vômitos iniciados há uma semana. Ao exame físico, taquipneico, desidratado, afebril e emagrecido. Pressão dele 100 por 60, frequência cardíaca 100 batimentos por minuto. Abdômen difusamente doloroso à palpação, porém com descompressão brusca negativa. Olha só o exame de urina dele. Então, densidade ok, pH também. Glicose 4 cruzes, corpos cetônicos 3 cruzes. E os demais achados negativos. Então, o paciente tem uma glicosúria e uma cetonúria. Qual será a nossa hipótese diagnóstica para Jonas, então? Cetoacidose diabética, né? Lembra lá, a paciente está com perda de glicose muito elevada. Provavelmente tem diagnóstico de diabetes, mas ainda não sabia que era diabético. Possivelmente tipo 1. E evoluiu com uma complicação do diabetes chamada cetoacidose. Então, ele está usando gordura como fonte de energia, já que ele não consegue capturar essa glicose, pois não tem insulina.
certo? Então, esse paciente tem o que a gente chama de cetoacidose diabética. Josué, 33 anos, mototaxista. Foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência pelo SAMU, vítima de trauma moto-carro, e apresenta múltiplas fraturas e uma lesão extensa no membro inferior esquerdo. Submetido à passagem de sonda vesical de demora, com urina de cor avermelhada, sendo então encaminhada para amostra e análise laboratorial. Olha só o exame de urina do Josué, vamos lá. Densidade normal, pH esperado, aí para o neutro. Esterase, nitrito, glicose, corpos cetônicos, bilirrubina, tudo negativo. E olha só, hemoglobina 4 cruzes. Estranho, será que ele está com uma hematúria? Teve uma lesão aí no trato urinário? Vamos checar. Células raras, hemácias 1 a 2 por campo. Olha que curioso. Ele tem hemoglobinúria, mas não tem hematúria na urina. Leucócitos também estão normais e os demais estão ausentes. Então, o que ele tem, o Josué? Trauma, hemoglobina positiva, 4 cruzes, urina castanhada e não tem hemácias, ou seja, ele não está sangrando. O que será que ele tem? Provavelmente rabdomiólise. Então, na verdade, o que ele está apresentando na urina não é hemoglobina, mas sim mioglobina. Então, o nosso paciente tem rabdomiólise. Miguel, 73 anos, aposentado. Comparece para atendimento com quadro de intensa dor abdominal há 3 dias. Faz uso crônico de diclofenaco para dor no joelho. O que será que o Miguel apresentou? Exame físico. Hipocorado, 2 cruzes em 4 e afebril, mas com intensa dor abdominal. Abdômen, então, doloroso, a palpação, principalmente na região ali, ó, do epigastro. Vamos checar lá o exame de urina do Miguel. Vamos lá, densidade ok, pH ok, nitrito, glicose, corpos cetônicos negativo, opa, urobilinogênio positivo. Então, o nosso achado foi de urobilinogênio positivo. Lembra a gente, então, possivelmente de bilirrubina indireta ou então sangramento gastrointestinal. O que será que ele tem? Hemorragia digestiva, nossa principal hipótese. Vamos iniciar então o caso clínico número 2, que é o caso da Lúcia, de 33 anos, secretária branca, que veio no ambulatório hoje com queixa de alteração do exame laboratorial. Na HDA, ela informa que realizou o exame de rotina admissional e foi encaminhada devido a apresentar alteração de exame de creatinina. Informa histórico de infecção urinária de repetição, inclusive com febre, caracterizando pielonefrite. Olha só o resultado do exame da Lúcia que chegou para vocês. Creatinina 1,2. E aí, no momento que você olha o resultado do exame da Lúcia, você vê que o valor de referência do laboratório vai de 0,5 a 1,2. Será que o exame dela está normal, então? Qual vai ser a sua conduta diante disso? Você vai reclamar do médico que encaminhou, dizer assim, olha, Lúcia, você não tem nenhum problema no seu rim, ou então você vai precisar investigar? O que você vai fazer? Pensa aí enquanto a gente vai te contando como que faz a avaliação da filtração glomerular na prática. Então vamos lembrar um pouquinho de algo um pouco mais básico, que o clearance ou depuração de uma substância é o volume do plasma que fica livre dessa substância por minuto. Então, clearance de uma substância pode indicar o ritmo de filtração glomerular. Então, clearance de uma substância é igual ao ritmo de filtração glomerular se essa substância tiver 4 características. Primeiro, se ela for livremente filtrada pelo glomérulo. Segundo, ela não pode ser reabsorvida pelo túbulo, ou seja, tem que ser eliminado para a urina. Terceiro, ela não pode ser secretada pelo túbulo. Imagina, você está liberando aquela substância, eliminando a substância e o túbulo também está secretando. Vai dar erro no resultado da análise. E a quarta, ela não pode ser sintetizada ou metabolizada, né? Então, imagina, você infunde uma substância endovenosa e aí chegou lá no fígado, essa substância foi metabolizada em uma outra substância. Então, ela já não vai servir como marcador de filtração glomerular. Vocês já devem ter ouvido falar que uma substância ideal para inferir o ritmo de filtração glomerular
chama-se inulina, de modo que o clearance da inulina é praticamente igual ao ritmo de filtração glomerular. E assim como a inulina, existem outros marcadores interessantes também, o EDTA, o DTPA, vários marcadores que foram investigados extensamente. Mas qual é o grande problema desses marcadores? É que são substâncias exógenas, ou seja, você precisa fazer a infusão dessa substância no paciente para depois avaliar a eliminação dessa substância e para poder dizer qual é o ritmo da filtração glomerular. Então, imagina o quanto isso não é prático. Né? Imagina num CTI você tendo que avaliar a função renal do seu paciente todos os dias e todos os dias você tem que fazer a infusão de uma substância e a avaliação da eliminação dessa substância. Né? Não é algo prático. Então, substâncias exógenas geralmente estão associadas a um custo elevado, a demora no resultado e é pouco útil para a gente na prática diária, apesar de serem substâncias ideais. Então, o que a gente faz? A gente, na prática, utiliza a creatinina, que é uma substância endógena, ela é formada a partir da creatina muscular. E ela tem uma característica interessante, que ela é liberada pela célula numa velocidade constante. Então, se você medir a creatinina de manhã, de tarde ou de noite, isso não vai fazer tanta diferença. Porém, ela não é uma substância ideal, porque ela é secretada pelo túbulo. Tá? Então, o fato dela ser secretada pelo túbulo faz com que ela não seja uma substância ideal para avaliar a função renal. Mas é o que nós temos hoje de mais fácil na prática. E o que nós fazemos então para reduzir os riscos dessa superestimação da taxa de filtração glomerular? Ou seja, se a gente for medir a creatinina urinária, provavelmente nós vamos superestimar. Por quê? Porque ela é secretada pelo túbulo. O que nós fazemos na prática é pegar esse resultado de creatinina e colocar ele não no valor de referência que apareceu aqui, tá? Que a gente deve lembrar que o valor de referência é diferente para mulheres, homens e crianças, mas sim colocar em fórmulas para estimar o ritmo de filtração glomerular a partir da creatinina. Nós temos várias fórmulas que podem auxiliar nisso. A primeira fórmula que a gente utilizou foi a de Cockcroft-Gault, porém é uma fórmula que a gente não utiliza mais na nossa prática, porque ela tende a superestimar o resultado da filtração glomerular. A grande crítica ao uso dessa fórmula é que ela utiliza o peso do paciente como um determinante. E aí vale lembrar que é como se ela caracterizasse que quanto mais pesado o paciente, maior pode ser a creatinina dele. Isso seria algo válido se esse peso estivesse representado principalmente por músculos, já que a creatinina vem da creatina muscular. Mas na maioria das vezes os nossos pacientes têm maiores pesos não porque eles têm mais músculos, e sim porque eles apresentam maior quantidade de gordura. Tá? Então, por isso, ela é uma fórmula que não deve ser utilizada, principalmente para pacientes que estejam acima do peso ideal. Outra fórmula que nós podemos utilizar é o MDRD, que tem uma característica interessante para hepatopatas. O MDRD simplificado, já que o MDRD normal utiliza o BUN e a albumina, que são dois exames que não necessariamente a gente vai ter facilmente disponível, principalmente o BUN. E o MDRD simplificado ele é um pouco mais interessante para a gente utilizar no dia a dia. Só que ele tem uma característica que às vezes ele acaba subestimando o resultado. E a última fórmula que eu estou mostrando aqui é o CKD-EPI, que é a fórmula final que nós vamos utilizar na nossa prática, porque é a fórmula que tem um resultado mais interessante para a gente. Tá? Então, para a gente calcular o CKD-EPI, não basta ter o resultado apenas da creatinina. Nós temos que ter a idade, o gênero, a etnia do paciente e a creatinina para avaliação. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular isso utilizando ali uma calculadora simples? Não, nós vamos baixar um aplicativo para fazer isso. Tá? Então, eu coloquei aqui de amostra para vocês um aplicativo que chama eGFR. Ele tem o cálculo aqui, ó, pelo CKD-EPI da creatinina. Ele pode fazer o cálculo pelo MDRD simplificado.
Ele usa o CKD-EPI da cistatina. A cistatina é um novo marcador também, que em breve a gente deve estar utilizando. Ele também faz o cálculo pelo Cockcroft, mas a gente não vai utilizar o Cockcroft, principalmente se nosso paciente tiver sobrepeso ou obesidade. E ele também coloca aqui a fórmula de Shivards, que é utilizada para crianças, para indivíduos menores que 18 anos. Tá? Então, nós vamos clicar aqui ó, no CKD-EPI que está escrito método preferido. E aí, no momento que nós clicarmos, vai aparecer essas 4 perguntas aqui. O resultado da creatinina, a idade, o gênero e a raça. Na raça, ele basicamente só quer saber se o paciente é negro ou não negro. Então, vou colocar aqui um valor fictício, vamos lá. O paciente tem uma creatinina de 0,7, está com 33 anos, é uma mulher, gênero feminino, e não é negra. E aí, o resultado vem aqui embaixo, olha só, deu 114 ml por minuto. Como interpretar esse resultado? Eu gosto de forma didática de transformar esse resultado em uma porcentagem para explicar para o paciente, de forma que ele consiga compreender melhor, tá? Eu não vou dizer para ele que o rim dele está funcionando 114 ml por minuto. Então, eu digo para ele que o rim dele está funcionando 100%, mais de 100%. Tá? Então, é uma forma que ele vai entender que o funcionamento está normal. Tá? A gente não escreve por cento, a gente escreve ml por minuto. Mas na hora de falar, de explicar, a gente pode fazer essa correlação aí com porcentagem. Certo? Então, vamos agora ver o resultado da creatinina daquela paciente do caso clínico que vocês queriam dar alta para ela. Então, vamos lá. A creatinina dela tem 1,2, ela está com 33 anos, gênero feminino e raça não negro. Olha só o resultado, deu 59. E o que significa esse 59? Vamos lá, transforma em porcentagem para explicar. Está funcionando 59% o rim da nossa paciente. E aí, tá normal? Que pelo valor de referência, até 1,2 seria considerado normal. Mas no momento que você joga na fórmula, você vê que está diminuída a função. Então, lembrar que deveria estar mais próximo aí de 100, mas eu consideraria ok acima de 60. E o dela deu 59, então sim, essa paciente precisa ser investigada para avaliar o porquê ela está com essa perda de função renal. Tá? Então, importante a gente saber ali no nosso ambulatório de nefrologia que não vamos utilizar o valor de referência da creatinina, nós vamos sempre calcular a taxa de filtração glomerular estimada, porque podem vir surpresas como essas, né? Parece normal, mas não está normal. E a ureia, né? Alguém deve estar se perguntando, não é a ureia um dos 2 exames mais importantes na nefrologia? A verdade é que não, a ureia é menos útil para a avaliação da função renal, ela varia muito facilmente. Mas ela tem boas utilidades sim, tá? Ela é um indicador importante de catabolismo proteico. É a ureia que é tóxica, né? A creatinina não é tóxica, ela é apenas um marcador. O que é realmente tóxico é a ureia. Então, ela é importante para avaliar pacientes que já têm doença renal crônica avançada, para a gente saber se está ou não com risco de fazer síndrome urêmica, se há ou não indicação de iniciar terapia de substituição renal, tratamento dialítico. Tá? Então, a ureia é interessante para aquele paciente que a gente já sabe que tem uma doença renal crônica, para ficar avaliando. Então, não deveria ser costume pedir ureia para todo mundo, mas sim para pacientes cuja creatinina já vem vindo alterada aí há algum tempo. E outra função interessante da ureia é que ela costuma aumentar inicialmente em quadros de desidratação, tá? Então, pode ser muito comum você, de repente, pedir um exame para um senhor idoso, que já tem várias comorbidades, já teve AVC, tem doença de Alzheimer, e aí aquela ureia está aumentada, mas a creatinina está absolutamente normal. O que isso significa? Significa desidratação, tá? Então, a ureia é um bom marcador de desidratação, de modo que uma relação de ureia e creatinina maior que 40 costuma sugerir uma lesão pré-renal, ou seja, uma lesão que antecede o rim, tá? Então, não significa que o paciente tem um problema no rim, mas apenas que pode ser que ele esteja desidratado. Tá? Então, a ureia tem essa utilidade sim.
E para a gente terminar, outros métodos de avaliação da função renal. Lembra do paciente que pergunta assim, mas doutora, o meu rim está funcionando 59%, mas qual dos dois rins que está funcionando 59%? Não tem como você dizer qual é o rim que está lesionado, se os dois estão iguais ou não, através do exame de creatinina. O exame de creatinina mostra que os dois rins juntos estão funcionando ali os seus 59%, né? Falar de porcentagem. Mas quando você quer saber quanto está funcionando um rim em relação ao outro, ela não serve para isso, tá? Então, se você quer saber se tem um rim funcionando mais que o outro, se tem um rim que não está funcionando, você precisa pedir o exame de cintilografia renal, tá? Que é um exame de imagem. E existem dois tipos, dois marcadores, né? O DMSA, que avalia de forma estática, e o DTPA, que é o dinâmico. Então, pelo exame de cintilografia renal, na quantificação relativa, como nós estamos vendo aqui, por exemplo, o rim direito está funcionando 60% e o rim esquerdo está funcionando 40%. Então, se eu quero saber se um rim está funcionando mais que o outro, se um rim não está funcionando, apenas um dos rins está com um funcionamento adequado, o exame que eu preciso pedir, então, é a cintilografia, certo? Então, é uma informação importante aí para os nossos pacientes, principalmente pacientes que já têm sequelas de pielonefrite de repetição, como é o caso da paciente do nosso caso clínico. Pronto, gente, então essa foi a nossa aula de laboratório em nefrologia e no próximo a gente vai falar um pouco sobre lesão renal aguda. Até a próxima, tchau, tchau!